Olá, meus amores! Ai, 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 hein, galerinha? O que vocês estão fazendo aqui, hein? Hã? Deixou passar alguma coisa, não deixou? Ficou alguma coisa ali que você se perdeu no caminho, por isso que você chegou nessa aula aqui. Mas não tem problema não, né? Eu já sei o que aconteceu. Eu tenho certeza que você estava com saudade, com medo de não me ver de novo, e aí você disse: não, eu vou ficar de recuperação só para ter a oportunidade de ver a professora de novo. Olha, vamos pensar por esse lado. Eu acredito que foi isso que aconteceu. Ou você aconteceu alguma coisa, você perdeu alguma aula, você não entendeu, você ficou em dúvida, você ficou com vergonha de perguntar. Não é hora de ter vergonha. Ninguém sabe de tudo na vida, viu, galera? Então não se sintam acanhados. Perguntar não arranca pedaço e a gente só aprende se a gente pergunta. Se a gente não pergunta, a gente vai dormir com a dúvida e essa dúvida vai persistir para o resto da nossa vida. Então, sem mais delongas, simbora para a nossa revisão para avaliação de recuperação. Donde estou e que horas são e lo que nos hace confundir. Eu acredito que essas são as partes mais confusas que vocês encontraram. A questão dos numerais, né? Que a gente pode ver ali que eles são muito parecidos com o da língua portuguesa, porém tem algumas peculiaridades na questão da pronúncia e da escrita, mas nem vamos nos focar tanto neles aqui nos primeiros, né? Então, nós temos que ver aqui que a partir do 20, diferente da língua portuguesa, ele não vai separar a dezena da unidade, eles vão ficar juntinhos, igual ali nas dezenas do 10, eles ficam juntos, então é 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Quando a gente chega no 30, aí sim que a gente vai separar a dezena de unidade. E isso vai acontecer até chegar no 100. Então, 31, no 32, 41, no 42 e assim sucessivamente. Nessa aula também, eu tenho certeza que a parte que vocês mais ficaram em dúvida foi a questão das horas, não foi não, galera? Então, essa questão das horas é o seguinte: na língua espanhola não se vê o relógio como a forma digital que nós costumamos ver na língua portuguesa. Eles veem o relógio, mesmo que esteja um número ali, 23 e 45, 13 e 15, e assim sucessivamente, ele nunca vai passar do 12. Ele sempre vai imaginar o relógio como um relógio analógico, que vai do 1 ao 12, da 1 até as 12, e aí ele tem a 1 da tarde, 1 da manhã, às 6 da tarde, ou às 6 da manhã e às 6 da tarde, às 8 da manhã e às 8 da noite, e assim por diante. Outra coisa, são alguns pontos que a gente tem ali que prestar bastante atenção. Primeiro ponto, que o relógio em língua espanhola, ele vai ser assim. Para esse lado, ele vai usar o i ou o mas. Vou colocar só o símbolo, né, que fica mais bonitinho. O i ou o mas. E para esse lado, ele vai diminuir. Então, ele vai falar menos. Então, pensa assim, o relógio analógico da língua espanhola, para o lado direito, mas, para o lado esquerdo, menos. Então, eu vou falar a hora, que é o que marca o ponteiro menor, e os minutos, que é o que marca o maior. Se ele estiver no 12, o ponteiro maior, vamos falar em relação aos minutos. Se o ponteiro maior estiver no 12, será em ponto. Se estiver no 1, é mais 5 ou e 5. No 2, mais 10 ou e 10. No 3, ele não vai falar mais 15 ou e 15. Ele vai falar quarto, porque é um quarto da hora. Eles pensam no relógio aqui dividido em uma grande pizza em 4 pedaços. Então, ali é o primeiro quarto da hora. Quando o ponteiro maior estiver no 4, é I20. No 5, I25. Quando chegar no 6,
é e média, igual da língua portuguesa, e média, e meia. Já quando for para o lado esquerdo, aí a gente não vai pensar em subir, em mais. Nós vamos pensar em diminuir, em menos, tá bom? Vai diminuir, vai falar a hora posterior, a hora que vai chegar, menos a quantidade de minutos que faltam. Por exemplo, vamos pensar ali em 2 horas. Então, são 1h35. Faltam 25 minutos para 1 hora, ou para 2 horas, perdão. Se são 1h35, faltam 25 minutos para as 2. Então, eu vou falar, son las 2 menos 25. Son las 2 menos 20. Son las 2 menos quarto, porque é 1/4 de hora. Son las 2 menos 10. Son las 2 menos 5, até chegar no em ponto novamente, que são las 2 em ponto. Que é como o exemplo que a gente tem aqui, da 9 horas até as 10. Las 10 em ponto, ou las 9 em ponto, las 9:15, las 9:30, las 10 menos quarto e las 10 em ponto. Eu trouxe para vocês alguns outros exemplos. Aqui nesse relógio está marcando 4h15. Ou poderia também ser às 16h15. Se fosse, e ambas seriam a mesma coisa. Son las 4:15. Nesse outro reloginho, nós temos 4h30, ou poderia também ser 16h30, né? Dependendo do horário que eu estou vendo. Seria son las 4:30. E no próximo, 3h45, son las 4 menos quarto. Outros exemplos, olha aqui o 13 no relógio digital. Como se ele olhou no relógio dele e está 13 horas, ele não vai dizer son las 13, ele vai dizer es la 1 en punto. 2h20 da manhã, son las 2 más 20. Às 0 horas, que é meia-noite, la meia-noite, tudo juntinho. Às 12 horas, que é o meio-dia, é meio-dia, tudo juntinho. E às 5h50, que é às 10 para as 6 da manhã, son las 6 menos 10, que são 6 horas menos 10 minutos. Nós também vimos as perífrases do futuro, mais especificamente a perífrase ir mais o a, ir conjugado no presente, ou perdão, ir conjugado no passado. Vamos voltar, a professora está pensando em passado. Ir conjugado no futuro, porque é uma perífrase de futuro, mais o a, mais o infinitivo. O que é o infinitivo? É o verbo exatamente como ele é dado para você, é um verbo de ação, onde ele é dado para você antes de sua conjugação. E para que serve a perífrase verbal? A perífrase de futuro? Ela vai servir para expressar uma ação que vai acontecer num futuro próximo. Pode ser daqui a 2 minutos, a 2 segundos, amanhã, depois de amanhã, hoje à tarde, hoje à noite, hoje de manhã. Não importa, ele está dizendo de um futuro próximo, não muito distante do presente. Nele, eu vou conjugar o verbo ir no futuro, yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais e ellos van. Vou acrescentar o a e mais o meu verbo no infinitivo, que pode ser comer, sair, beber, hacer, ser e assim por diante. Por exemplo, ella va a ganar las elecciones. Olha o meu verbo ir conjugado ali de rosa, o meu a de vermelho e o meu verbo ganhar no infinitivo. Vamos a necessitar muita ajuda. Vamos necessitar de muita ajuda. Em língua portuguesa, a gente não usa esse a. Nós engolimos na hora da nossa tradução. Seria, ela vai ganhar as eleições e na outra, vamos necessitar de muita ajuda. Não utiliza o a. O que pode também te ajudar a construir uma frase em perífrase de futuro? Os marcadores temporais. Os marcadores temporais de futuro próximo, que seria por la noche, en breve, la próxima semana, el próximo lunes, el próximo fim de semana, el próximo mês e muitos outros que vai estar se referindo a algo que vai acontecer muito próximo. Resumindo, a perífrase do futuro, ela tem 3 definições. Ela serve para descrever uma ação que vai se realizar imediatamente. Hoy voy a ordenar mi casa. Hoje eu vou arrumar a minha casa.
para descrever uma ação futura, mas um futuro próximo. A partir de manhã, vou atender mais trabalho, mais trabalho. A partir de amanhã, eu vou ter mais trabalho. Para refletir uma intenção. Prometo que no sábado vamos a comer a pizza. Prometo que no sábado nós vamos comer pizza. Já na aula 9, nós trabalhamos o artigo neutro lo, que também ali, quando eu coloquei como tema o que nos faz confundir, é exatamente essa questão. São 4 assuntos, 4 usos que fazem confundir com a língua portuguesa. É o uso do artigo neutro lo, porque nós não temos esse artigo na língua portuguesa. É o uso dos heterogenéricos, que é a mudança de gênero, o que é feminino em português passa a ser masculino em espanhol, e o que é masculino em português passa a ser feminino, mas isso não é uma regra geral, não são todos os substantivos que vão fazer essa mudança. Também os heterotônicos, que são as mudanças de tonicidade, ou seja, da sílaba tônica, que vai mudar de lugar, e os verdadeiros falsos amigos, que são os heterossemânticos, que são as mudanças de significado. Esses são os que mais caem em avaliações externas, como Enem, provas de vestibulares, concursos onde você precisa fazer uma avaliação de língua espanhola. Tanto o heterossemântico quanto o artigo neutro lo, eles sempre são pedidos de alguma maneira dentro das avaliações. Por isso que é muito importante vocês entenderem as suas colocações. Os heterossemânticos, eles não têm também uma regra. Ele é uma lista imensa. O que vai te ajudar na hora de você entender o que está se tratando e de que se trata aquela palavra, para você não confundir com a língua portuguesa? O contexto de toda a história, certinho? Então, vamos ali ao uso do artigo neutro lo. O artigo neutro lo, como eu já falei, ele é um artigo neutro, ele não tem mudança nem de gênero e nem de número. Ele vai ter a função de transformar o seu adjetivo, o seu advérbio ou o seu verbo do particípio em um substantivo. Ele vai substantivar essas classes de palavras. Ele tem 3 classificações, 3 usos específicos, que é para fazer referência, dar ênfase ou em locuções. Para fazer referência, ele vai se referir a algo inanimado, a algo abstrato, algo que não pode ser tocado. Ali seria muito mais voltado para a fala e para as características. Então, a gente sabe que um adjetivo é algo inanimado, é algo abstrato, o advérbio também, e o par dos verbos também. Olha só os meus exemplos. Lo malo de ir a su casa es que está muy lejos. Olha o meu adjetivo mal. O meu adjetivo mal não está com função de adjetivo. Ele está efetuando a função de substantivo ou sujeito da minha oração. Então, eu utilizo o lo e não o ele. Lo pouco que camino me quedo enfadada. Esse pouco é o meu advérbio de intensidade ou modo, depende também do contexto, né? Nós trabalhamos ali na última aula todos os advérbios. E diante dele, para transformá-lo em substantivo ou sujeito da minha oração, eu coloco o lo. E já diante de todos os verbos no particípio, eu vou colocar o lo ao invés do ele ou do lá. Outra colocação é para dar ênfase. O que é dar ênfase? É fazer com que aquilo se torne maior. Por exemplo, quando você convida seus amigos para ir num lugar comer um sanduíche. Só que você sabe onde tem o melhor sanduíche da sua cidade. E aí você vai dizer assim, eu sei onde tem o sanduíche. Sabe esse o sanduíche? É a minha enfatização do local, ou o melhor sanduíche. É para eu não ter que falar o melhor sanduíche fica em tal lugar. Eu falo o sanduíche. Ele é o cara, ele é o melhor. Muitos meninos aí, jogadores de futebol, eles vão dizer, o Messi ou o Neymar, eles são os caras, eles são o cara. Esse o é a minha ênfase que eu dou para a palavra. Outra questão, quando é para dar ênfase também, ele vem o lo
mais o meu adjetivo ou o meu advérbio e mais o que. Então, todas as vezes vai vir lo, adjetivo, advérbio e que. Só que temos as locuções também, aí você não pode confundir um com o outro. Na verdade, é só para poder exemplificar os vários usos do lo para você. Com locuções, ele vem o lo mais o que. Só que esse lo mais o que, ele não vem nenhum advérbio, nenhum verbo no meio. Ele vai vir sozinho. Ó, estou estudiando todo lo que puedo. Então tá ali juntinho. O lo mais o de. Lo de não querer ayudarte a tus compañeros es muy malo. Lo mais um pronome possessivo e lo mais o mais. As locuções, elas servem para quê? Elas servem para poder voltar algo que foi dito anteriormente sem precisar repetir tudo aquilo. Então, a gente usa essas locuções. Aí a gente chega ali nos nossos falsos cognatos, que são os heterotônicos, os heterogenéricos e os heterossemânticos. Como eu falei para vocês, os heterotônicos são a mudança de tonicidade. Então, o que é oxítona em língua portuguesa vai passar para oxítona em língua espanhola. Mas são todas as palavras? Também não são todas, são só algumas. Aí vai vir toda a questão lá que vocês estudaram na unidade 1, as regras de acentuação. Então, nós temos ali para academia, academia, para o futebol, futebol, e muitas outras palavras. Já os heterogenéricos, eles são a mudança de gênero. O que é feminino em português passa masculino, masculino passa feminino. São todas as palavras? Também não são todas as palavras. Existe uma regra? Também não existe uma regra. Como é que eu vou saber? Através do meu contexto, tá bom? Então, a tatuagem em português, ele tatuaje em língua espanhola. O que a gente pode afirmar é que todas as palavras femininas terminadas em agem em língua portuguesa, quando elas passam para o espanhol, elas são masculinas e terminam em arre. A coragem, ele coraje. A carruagem, ele carruaje. A chantagem, ele chantaje. E muitas outras palavras que vocês podem também ter acesso. E os verdadeiros falsos amigos são os heterossemânticos. Por quê? Por que eles são falsos amigos? Porque eles vão nos enganar. Você vai pensar que significa uma coisa, mas significa outra, muitas vezes totalmente diferente. Então, são as palavras com a escrita ou a pronúncia, ou escrita e pronúncia também, muito igual ou semelhante aos da língua portuguesa. Só que o seu significado vai ser totalmente diferente. É muito comum que a gente use também os termos falsos amigos, como eu falei para vocês, ou falsos cognatos para classificar os heterossemânticos. Por exemplo, a palavra embaraçada. Embaraçada em língua portuguesa, ela significa quando você fica com vergonha, quando você fica sem graça, quando aconteceu alguma coisa que te deixou embaraçado. Mas embaraçada em língua espanhola é grávida. Então, é uma palavra que a gente tem que tomar cuidado em utilizar. Já quando eu quero me referir que eu fiquei sem graça, que eu fiquei com vergonha, eu vou dizer avergonzada, certo? Então, vocês viram também muitas outras palavrinhas, por exemplo, aqui, bolsa, em espanhol é sacola, sacola do mercado, porque bolsa de carregar documento, bolsa de carregar tudo, é bolso, certinho? Então, meus amores, chegamos ali ao final da nossa aula de recuperação. Eu espero que vocês tenham compreendido, ainda dá tempo de você tirar as suas dúvidas, então peça aí a ajuda do seu professor presencial, que ele pode entrar em contato com a gente, que a gente vai responder o mais rápido possível, tá bom? Eu espero que vocês todos tenham uma boa aula, uma boa avaliação, uma boa prova. Nós nos encontramos no próximo ano, no segundo ano. Um grande beijo no coração de vocês e hasta pronto!